A insegurança é algo que muitas vezes paralisa a gente, faz com que a gente não tome as melhores decisões ou que a gente não coloque, o nosso melhor potencial, o nosso máximo no mundo. Esse vídeo é exatamente para a gente discutir um pouquinho sobre de onde vem essa insegurança e como que a gente pode fazer para lidar melhor, e até ajudar na cura da nossa insegurança. Bom, então para começar, vamos entender da onde que é essa insegurança é criada. A nossa insegurança começa por causa do jeito que a gente forma a nossa própria identidade, que a gente funciona, na criação dos nossos indivíduos na nossa sociedade. O que eu quero dizer com isso? A gente se forma a nossa identidade, quem assistiu alguns outros vídeos meus já deve ter escutado isso, a partir das referências externas. Ou seja, vamos falar uma criancinha, e eu preciso criar a minha identidade, o meu eu no mundo, eu começo lá a ver tanto os padrões externos que estão acontecendo ao meu redor, quanto eu começo a agir mais de uma forma ou menos de uma forma de acordo com o reforço positivo ou negativo que eu tenho. E aí, o que começa a acontecer? Eu começo a precisar dessas validações externas para perceber se eu estou indo bem ou não em alguma coisa. Então, como eu formei a minha identidade a partir disso, eu começo a usar isso como um padrão, como uma norma para mim. E aí, para vocês terem uma noção, gente, isso é tão presente pra gente, que a gente, por exemplo, na escola, a gente tem uma prova, é algo externo da gente, com uma nota para falar se a gente aprendeu aquilo ou não, certo? A gente escuta a opinião de outras pessoas para saber se aquilo tá bom ou não tá bom. E então a gente começa a colocar fora da gente as respostas que a gente precisa para saber se tá bom algo ou não pra gente, se aquilo é certo ou errado. Isso então faz com que a gente crie uma dependência desse externo e uma desconexão do nosso eu interno. Então, o caminho para trabalhar isso é exatamente o caminho da volta, da gente conseguir se reconectar com a nossa voz interna, para usar as nossas próprias referências como padrão, tá? Então, não tanto se basear, no que os outros acham ou deixam de achar, no que os outros falam, mas tentar descobrir primeiro o que é importante pra gente. O que realmente tem valor, quem a gente realmente é nessa essência. E começar a fortalecer esse lugar dessa minha voz de dentro para fora, porque assim eu vou me importar cada vez menos e vou me depender cada vez menos desse externo. Então, é muito normal que as pessoas da nossa sociedade ocidental, elas sejam inseguras. E elas dependam tanto da aprovação externa. Por quê? Porque é a forma que a gente é criado aqui, ok? Então, cabe a gente essa consciência para reverter esse processo. Uma coisa que também atrapalha um pouco isso e que é importante a gente olhar com os outros olhos é o fato que a gente acaba vendo muito o palco dos outros, mas a gente conhece os nossos bastidores. O que quer dizer isso? Eu, às vezes, vejo coisas boas, o por fora, a superfície da vida dos outros acontecendo na minha frente. E quando eu olho tudo aquilo, eu acho que tudo aquilo parece excelente, brilhante, bom. Eu não sei das dificuldades, das vulnerabilidades. E isso ainda é muito mais acentuado quando a gente tem um mundo em que as mídias sociais são muito fortes e que muita gente não demonstra suas vulnerabilidades. Então, quando eu começo a me deparar com as minhas próprias vulnerabilidades, com as coisas que às vezes até eu não mostro para os outros, isso me deixa mais inseguro. Mas a grande verdade, gente, é que ninguém é perfeito e que todo mundo tem as suas vulnerabilidades, as suas imperfeições, os seus pontos a serem trabalhados, tá? Então, lembrar, de novo, de parar de tentar usar tanto o externo ou os outros como seu padrão de referência e perguntar, o que vai te dar a sua referência, se aquilo é bom ou ruim ou não, é se você está se sentindo feliz, satisfeito com as coisas que você tem, ok? E pra gente então, poder aceitar melhor esse lugar nosso, tá mais forte internamente,
algumas coisas que são importantes. A primeira delas é abraçar a nossa imperfeição, ou seja, assumir as nossas vulnerabilidades. Ao contrário do que a gente pensa, as nossas vulnerabilidades não nos enfraquecem, elas nos fortalecem, tá? Quanto mais coragem a gente tem de assumir o que talvez a gente não goste tanto na gente, a gente tem um pouco mais de vergonha, mais a gente lida com naturalidade com aquilo e menos aquilo começa a atrapalhar a gente. Mais a gente passa a aceitar aquilo e menos aquilo importa então pra gente. Não sei se vocês já ouviram falar, mas com as nossas emoções é muito parecido. Se a gente está sentindo raiva, por exemplo, e a gente não quer sentir aquela raiva, a gente fica brigando com a raiva vai falar ainda mais alto. Agora, se a gente simplesmente deixa, fica presente, sente aquela raiva no nosso corpo, deixa ela passar, com o tempo a gente vai se acalmar. É a mesma coisa em relação às nossas imperfeições. A partir do momento que eu assumo e eu abraço a minha imperfeição, e eu entendo que ela é presente em mim, eu consigo lidar com ela de uma outra forma. Tem coisas, gente, que fazem parte das nossas vulnerabilidades, que elas fazem parte da gente, que a gente tem que aceitar e abraçar, tá? E tem outras coisas que não estão tão boas agora, mas que a gente sabe que a gente pode melhorar. Então, aceitar essa imperfeição não significa que a gente não vai fazer nada, mas significa que se a gente agir de uma forma mais equilibrada, mais madura, não tão rígida, às vezes a gente vai conseguir transcender, transmutar aquilo ainda melhor. Então, por isso que é muito importante esse lugar de abraçar as nossas vulnerabilidades, ao invés de querer brigar com elas. Isso vai trazer um lugar de quietar a gente internamente, tá? Deixar a gente mais saudável. A outra coisa é a forma muito que às vezes a gente se trata. E eu digo isso muito por mim, assim. Eu fui sempre muito autocrítica comigo mesma, muito rígida. E eu me fazia, então, tentar padrões de perfeições muito extremos comigo. Então eu nunca achava que nada estava bom e eu acho que isso aumentava ainda mais, né, a minha insegurança. Porque eu precisava, para ser segura, ser muito boa em algumas coisas. E eu me tratava quase como que um ditador, assim, sendo sempre muito grossa, muito agressiva comigo mesma. Isso fazia com que as coisas ficassem ainda mais pesadas. Quando a gente tem esse lugar da agressividade, esse lugar mais duro, a gente faz com que as coisas fluam menos, fiquem menos leves pra gente. Então a gente gera mais esse ambiente dessa energia de medo e de escassez, ou seja, de insegurança. Como que a gente trata, né, as pessoas que a gente ama, né, quando elas não estão bem, quando elas têm coisas para melhorar na imperfeição delas? A gente trata com amor. A gente pode até educar, mas é uma educação com amor, com carinho. Então, aprender esse lugar da leveza, de uma comunicação mais compassiva com a gente mesmo, com o cuidado, ajuda muito a gente também a sair desse lugar tanto da escassez, da insegurança e mudar a nossa energia. Por fim, o que é muito importante a gente lembrar? Que às vezes, né, algo que gera muito a nossa insegurança é porque a gente fica se pressionando para ser algo que a gente não é. Então lembra que no início eu falei para vocês que a nossa identidade é formada a partir do externo? Quando a gente forma a nossa identidade a partir do externo, às vezes a gente, quase sempre na verdade, a gente se desconecta de quem a gente realmente é. Então é importante a gente começar a fazer esse caminho de volta, para ver quem é o nosso eu de verdade, para além dos padrões da sociedade, para além das nossas próprias pressões, para além das máscaras do nosso ego. Para ver se às vezes aquilo que a gente está exigindo da gente, ou aquilo que a gente está querendo ser e se forçando a ser, é realmente algo que a gente é e que é importante para a gente. Porque a gente tende a gastar muito mais energia, né? Criar uma coisa de insegurança mesmo, muito maior, quando a gente está tentando mentir, forçar algo que não é real. Então é importante a gente fazer essa busca mais profunda de quem a gente é e o que a gente escolhe pra gente, para agir em linha com isso, ao invés, né, de tentar tampar o sol com a peneira e maquiar a situação e tentar se enfiar, se moldar a algo que a gente realmente não é. Isso vai causar mais insegurança. Espero que essas dicas tenham ajudado. Deixe seu comentário aí contando e até o próximo vídeo.